nas participações. E hoje, gente, é uma continuação, né, de várias lives que eu já venho dando sobre um pouquinho do processo adaptativo, né? Então eu fiz uma live onde eu falava, eu até postei um vídeo há pouco tempo, né, falando um pouquinho sobre como as nossas dores, como os nossos traumas podem acabar gerando um processo adaptativo na gente. E aí eu trouxe aqui alguns dos possíveis adaptações, né? Então eu falei um pouquinho sobre a personalidade do salvador, que é um processo adaptativo. Eu falei do processo da vítima, né? E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o perseguidor, que, de novo, gente, também é um processo adaptativo. O que eu quero dizer com isso? De que a gente precisa ter muita empatia, muito amor para olhar para essas coisas, porque pode ser que a gente se identifique em algumas coisas, né? E pode ser que a gente identifique pessoas em nossa volta também, a partir dessas caracterizações que eu vou trazendo aqui. Mas é importante entender que esse processo de adaptação, ele acontece exatamente a partir de referências, a partir de traumas, de carências, de faltas, né? A gente vai tentando se adaptar na vida, encontrar uma forma de ter valor e de lidar com as nossas inseguranças, os nossos medos, né? E isso é uma adaptação, então não é uma autenticidade, né? Então a intenção das lives, né, é para que a gente possa gerar reflexão, e assim como a gente chegou, né, num processo adaptativo, entender quais são as perdas, as dores, né, dessa adaptação, para que a gente possa romper, né, e viver de forma mais autêntica, né, e poder se responsabilizar, né, pela nossa saúde e etc. Então vamos ouvir aí com bastante amorosidade, tá bom? Sem ficar num julgamento, numa crítica sobre isso, e sim numa busca de autocompreensão, tá bom? De autoanálise. Então, gente, o perseguidor, eu vou começar com uma frase, né, que eu sempre começo, e aí depois eu vou falar um pouquinho das características de o que é uma personalidade adaptada pela perseguição, tá bom? Então vamos lá. A frase: o olho vê somente o que a mente está preparada para compreender. Por que eu escolhi essa frase, né? O olho vê somente o que a mente está preparada para compreender. Porque a vida, né, a gente vê o mundo a partir de como a gente se percebe e a partir dos nossos aprendizados. Então, vocês vão ver que muito da estrutura do perseguidor é uma reação, né? O perseguidor, ele é uma estrutura muito reativa ao mundo, porque na verdade, no fundo, é uma pessoa que se sente muito ameaçada na vida. E aí eu vou trazer aqui um dos possíveis motivos, alguns possíveis motivos, né? Mas então, quando eu só consigo sentir ameaça, eu só vejo ameaça. Se eu, por exemplo, tenho um sentimento de que a qualquer momento alguém vai me criticar, de que a qualquer momento alguém vai me abandonar, me rejeitar, né? Se eu tenho essa fantasia, né, de que eu não tenho valor suficiente e por isso a qualquer momento isso vai acontecer, é só o que eu vou ver. Por mais que uma pessoa queira me elogiar, eu posso... E isso acontece, tá, gente? Muita gente, às vezes, recebe um elogio, às vezes faz um trabalho muito bom, mas ainda tá lá procurando possível defeito, possível dificuldade, possível problema. Então, isso é a neurose. A neurose, ela é focal. Ela foca naquilo que a gente quer ver. Então, se eu quero ver problema, eu vou ver problema, por mais maravilhoso que seja. Então, vamos dizer, eu tenho feito um trabalho maravilhoso. Em vez de eu chegar no final e falar, caramba, que legal esse trabalho que eu fiz, etc. Eu vou chegar no final e falar, mas isso daqui não ficou tão bom. Se isso for, né, a minha neurose, né, de perseguição. Então, o perseguidor, gente, ele tá sempre buscando um defeito. Ele tá sempre olhando pra crítica. E ele vai fazer isso com ele e vai fazer isso com o outro, né? Então, o perseguidor são pessoas... Eu coloquei aqui algumas características que eu vou estar lendo pra vocês e explicando, tá? Então, o perseguidor, ele é uma pessoa que tá sempre reagindo. Ele tá na defensiva, né? É como se o mundo fosse perigoso, as pessoas fossem perigosas. E, gente, se existe essa fantasia de que o mundo é perigoso e as pessoas são perigosas, a gente entende-se que essa pessoa viveu situações destrutivas, abusivas, né, carências. Então, se ele enxerga no mundo uma ameaça, né, se ele enxerga nas circunstâncias, nas situações, uma ameaça, isso é porque ele viveu em algum momento. E essa é a grande questão da neurose, né, do adoecimento. É que a gente pega aquilo que nos adoeceu e enrijece,
Então a gente vem pra vida dessa forma. Então, por ter vivido circunstâncias, às vezes ter tido pais críticos ou pessoas mais agressivas, né, ou uma desqualificação muito grande, né, na sua existência ou em quem é, né? Tem muita gente que é muito criticado nas emoções, desqualificado nas emoções e entra numa coisa mais fria, mais rígida e acaba se tornando uma pessoa extremamente persecutória. Então, o perseguidor, ele tá o tempo todo na defensiva, ele tá o tempo todo com medo de que ele vai ser rejeitado, de que ele vai ser criticado, de que ele vai ser excluído. Então, só que é isso, né? A gente, isso é o que eu tô falando sobre o interior dele, o que ele sente. Porque o que ele externaliza, né? Um perseguidor externaliza de que ele sabe melhor do que os outros o que fazer. Então, são pessoas que são extremamente críticas, ou seja, elas estão sempre criticando de que o outro, então, por mais que as pessoas se esforcem, essa pessoa vai ter uma tendência a ter um olhar negativo sobre aquilo, mas podia estar melhor, mas aquilo ali não ficou muito bom. Então veja, por elas terem uma dificuldade de empatia com elas acabam projetando essa falta de empatia. Por elas se perseguirem e acharem que sempre pode ser melhor, elas também vão ter uma tendência a ficar perseguindo o outro. Então, as pessoas que convivem com pessoas persecutórias têm uma tendência a ficar com uma baixa autoestima também, desenvolver uma baixa autoestima e uma baixa confiança. Por quê? Porque o perseguidor, ele tem essa sistematização de insatisfação. É como se fosse assim, tá sempre insatisfeito, sempre insatisfeito, sempre insatisfeito, né? E isso é uma perda pra ele, né? Daqui a pouco eu vou estar falando aqui das perdas do perseguidor, e isso com certeza é uma das perdas, porque a pessoa, ela tá sempre focando no defeito, no problema. É como se ser alegre, ser leve, né, fosse... Se ele relaxar, ele estivesse em perigo. Então ele tem que estar o tempo todo em alerta, né? O perseguidor, ele tá o tempo todo em alerta. Ele tá o tempo todo vendo o que tá acontecendo de errado. Ele tá o tempo todo... Então, assim, isso acontece muito, né? As pessoas, às vezes, têm um casamento que é legal, com uma pessoa que é funcional, que dá amor e carinho, etc. Mesmo assim, a pessoa tá sempre percebendo e questionando aquilo que o outro não fez, aquilo que o outro não dá, aquilo que o outro não consegue, aquilo que tá o tempo todo perseguindo. É isso mesmo, é uma perseguição e aí, veja, ele tá projetando a dor no outro, né, pra tirar a dor dele. Então, eu tô o tempo todo criticando o outro, né, pra tentar tirar um pouco a crítica de mim. Então, são pessoas presas, né, num ciclo infinito de desqualificação e de crítica. Então, pessoas que viveram violência, muitas críticas, violência psicológica, né, pais muito perseguidores, pode acabar se tornando uma pessoa persecutória porque ela fica nesse sistema de crítica o tempo todo se perseguindo e projeta isso. E o outro se torna um meio de fuga, né? Então eu vou ficar ali o tempo todo perseguindo e criticando o outro como uma forma de me sentir protegido. Se eu espero que o outro me agrida, eu agrido antes de ser agredido. Essa é a estratégia. Então, assim, uma conduta muito comum, né, do perseguidor é o ataque. Ele tem uma tendência a ser mais agressivo, né, a atacar mais, né, a desqualificar mais, como eu falei. Tem um nível de crítica altíssimo, extremamente críticos, tá bom? E isso é um mecanismo de defesa, tá, gente? Então, já que eu estou em risco, em perigo, deixa eu mostrar aqui uma estrutura violenta para ninguém se meter comigo. Qualquer coisa, né, a pessoa... É isso, é como se sentir... É como se elogiar, é como se o afeto fosse uma fraqueza. Então essa pessoa tem que estar o tempo todo com uma armadura protegendo de tudo e todos, né? Como uma forma de defesa, né, de uma generalização que ele viveu. Então eu vivi a violência, né? E aí eu generalizo e projeto pro mundo a violência. E aí me torno uma pessoa na defensiva, né? E aí eu tenho muitas perdas com isso. Tá, gente? Então, o que mais que eu coloquei aqui? É uma pessoa que tem o foco no que tá ruim, né? Então, tá sempre insatisfeito, eternamente insatisfeito. São pessoas controladoras, ou seja, que tem essa tendência... Gente, imagina o cansaço que é você tá controlando tudo. E isso que o perseguidor faz. Ele tá controlando tudo o tempo todo. Então, imagina, você tá numa casa com um monte de gente... Você tem que estar o tempo todo controlando, que não limpou certo, que não cozinhou certo, que não fez certo. E aí o que acontece muitas vezes é que o perseguidor acaba
fazendo tudo sozinho. Porque como ele fica ali sempre desqualificando o que os outros fazem, o que os outros fazem, o que os outros fazem, que acaba que as pessoas acabam desistindo de fazer. Pra que eu vou fazer se o outro não vai gostar, não vai achar bom o suficiente? E ele acaba ficando sozinho. E aí entra um pouco no jogo, né, psicológico. Porque aí quando ele fica sozinho, ele usa muito disso pra se vitimizar. Ah, mas eu que tenho que fazer tudo. Ah, mas eu que tenho que dar conta de tudo nessa casa. Ah, mas eu que... Mas é a consequência da sua própria atitude, né? Por quê? Porque quando eu tô sempre desqualificando a ajuda do outro, a tendência é que o outro se sinta incapaz. E quando o outro se sente incapaz, eu vou ficar sozinho mesmo, porque aí o outro não vai fazer. E eu tenho que fazer por mim e por ele. Então, assim como a estrutura do Salvador, né, que tem essa estrutura do eu sei mais que você, ou seja, eu sei o que é melhor pra você, o perseguidor também. Só que enquanto que o Salvador faz isso com o olhar de deixa que eu resolvo pra você, o perseguidor ele fala, você não dá conta, eu que dou conta. É com um olhar mais de crítica e de perseguição, tá? Então é uma violência mais clara, mais direta do que o Salvador, que às vezes é uma violência psicológica mais disfarçada, né? Já que existe uma desqualificação sim na atitude do Salvador, só que é mais disfarçada. É uma desqualificação com carinha de ajuda, né? Eu tô aqui, não, mas eu tô te ajudando, né? O perseguidor não, ele tem uma tendência mais crítica, mais rude, é mais claro, né? E as pessoas que estão em volta vão ficando extremamente inseguras, com uma baixa autoestima, né, fragilizados, porque vão sendo muito, né, tão perseguidos e criticados e desqualificados. É natural que as pessoas comecem a ficar com uma baixa autoestima. Então, o perseguidor, ele tem um nível de toxicidade alta, né? As pessoas acabam ficando, se sentindo inseguras. E aí ou tem uma tendência a repetir os filhos, ou tem uma tendência a ficar também perseguidores, ou tem uma tendência a complementar. E aí se tornarem pessoas que se veem como vítima, né? Eu sou incapaz, eu não dou conta, né? Já que tá ali o tempo todo alguém me falando que eu não dou conta e que tudo que eu faço não é bom, tá? Outras coisas, são pessoas que medem muito pela utilidade. Então elas querem ser muito, vamos dizer assim, produtivas, né? Não necessariamente útil para o outro, mas querem ser muito produtivas. Então, já que tem uma repressão nas emoções e nos sentimentos, essas pessoas vão definir muito o seu valor pela sua produtividade. E aí são pessoas que podem se tornar extremamente centralizadoras, né? Então, por exemplo, no trabalho, vão ter chefes que vão ser extremamente centralizadores, que vão sempre trazer tudo para eles, né? Porque eles têm o sentimento de que eles é que sabem fazer melhor, né? De que aquilo que garante o valor deles, né? Então eles acabam tendo um pouco de dificuldade de centralizar e deixar os outros fazerem, porque eles não confiam que os outros vão dar conta de fazer tão bom quanto ele, né? Até pelo fato de isso trazer valor para ele. Então, como eu não tenho valor inerente a mim, eu projeto de que o meu valor tá no quanto eu sou produtivo, tá? No quanto eu produzo. E aí, por isso, são pessoas muito centralizadoras, tá? Os perseguidores têm uma tendência a ser mais centralizadores. Aí eu coloquei aqui que eles geralmente são mais distantes emocionais. Então, são pessoas que dificilmente vão expressar tristeza, né? Dificilmente vão expressar medo. Até muitos têm dificuldade, às vezes, de expressar até alegria e afeto, tá? Eles ficam mesmo numa coisa mais de raivosidade, porque eles estão o tempo todo em alerta, né? Então isso mostra que são pessoas que se sentem muito feridas, né? E sentem as relações como um risco, né? Então elas estão o tempo todo em alerta e com mesmo um mecanismo de defesa ali, né? Tá ali, muita gente que convive com pessoas persecutórias fala assim, são impenetráveis. Né? São pessoas que, por mais que você tente agradar, por mais que ela tá sempre na defensiva, sempre criticando e sempre encontrando um problema, né? Então, eu acho que a grande perda do perseguidor é o amor, né? Então, por falta de amor, ele se tornou perseguidor e como perseguidor, ele mantém a sua falta, né? Ele mantém a sua carência de amor, né? De amor por si mesmo, na sua humanidade, né? Afinal, o fato de ser humano e imperfeito deixa ele num ciclo sem fim de perseguição e de autocrítica, né? O que faz ele projetar também essa amargura, são pessoas geralmente mais amarguradas,
pro outro, né? Então você vê muitas vezes o perseguidor vivendo essa dicotomia, né? No sentido de eles às vezes são extremamente persecutórios e agressivos, em outros momentos eles reclamam, né? Que ninguém acolhe eles, de que ninguém entra um pouquinho nesse processo da vitimização, mas não percebem que eles mesmos produzem isso na vida deles, distanciando as pessoas, né? Seja por medo, então são pessoas que buscam muito respeito pelo medo, né? O respeito pelo medo no sentido de, se eu sou uma pessoa extremamente dura, né? Se eu sou uma pessoa extremamente crítica, as pessoas vão ter medo de se abrir comigo. Qual é o convite de se abrir com uma pessoa que tá sempre me criticando? Nenhum. Ninguém vai se abrir. As pessoas vão tratar só o necessário com essa pessoa que é muito crítica. E aí acaba que a consequência é muita solidão. Essa pessoa acaba ficando muito solitária. E aí na solidão ela reforça, né, a dor dela e a fantasia emocional dela de que as relações são ilusões, de que elas, né, são, vamos dizer assim, perigosas, né? Ela acaba reforçando com esse escudo. Então eu tô tão na defensiva e eu crio um escudo tão forte na minha vida que se torna impenetrável. Eu tô o tempo todo criticando como uma forma de escudo, né? Estou na defensiva. Então, eu acabo ficando extremamente solitário e acabo sendo extremamente tóxico pra mim e para as pessoas que convivem comigo, né? Então, assim, muito das acusações, né, e das situações de pessoas que reclamam, por exemplo, no trabalho, né, de abuso dentro do trabalho, são pessoas persecutórias que estão envolvidas, né? Pessoas que estão ali sempre perseguindo, criticando, falando que nunca é bom o suficiente, tá? Então são pessoas que esfriam as suas emoções, porque elas sentem que as suas emoções são uma fraqueza. Então elas esfriam e ficam numa coisa mais útil, mais prática, mais produtiva. E por isso se tornam pessoas extremamente críticas e práticas, né? Extremamente práticas. Então eu coloquei aqui, qual é o mandato? Eu já até falei um pouquinho aqui dos mandatos. Mandatos são ordens, mensagens que a gente recebe, né, em níveis diretos ou indiretos, mas que a gente grava e que contamina a gente. Então eu coloquei dois mandatos muito fortes que o perseguidor tem. Um é o não confie, então é uma pessoa que está o tempo todo desconfiada e por isso que a conduta dele é o ataque e por isso que a conduta dele é a defensiva, né, ficar na defensiva. Então não confie em si, e aí tá o tempo todo se exigindo e nem no outro, e por isso tá o tempo todo criticando o outro, né? E não sinta, né? Que é aquilo que eu falei. Então é uma pessoa que é muito desqualificado na sua essência humana, na sua imperfeição, já que entende, né? Que tem algum problema consigo, por isso se torna extremamente crítico, né? É uma pessoa que vai esfriar suas emoções, já que são as emoções, né, gente, que fazem a gente entrar em contato com a nossa vulnerabilidade. Então, essa pessoa entende que as emoções é uma fraqueza. Lembrando, né, gente, que vulnerabilidade é muito diferente de fraqueza. Que muito pelo contrário, pessoas saudáveis, pessoas emocionalmente saudáveis, bem desenvolvidas, com uma boa autoestima, são as pessoas que mais topam estar vulneráveis na vida. Porque confiam em si, né, porque sentem que merecem coisas boas. Então, elas são pessoas que vão mais viver a vida, se expressar autenticamente, tá? E essas pessoas que são persecutórias têm um sentimento de que as emoções são fraqueza, né? Então elas acabam reprimindo e vivendo uma coisa mais racional, num processo mais racional. Os compulsores. O que são compulsores, gente? Eu vou até depois fazer uma sériezinha sobre os compulsores, mas os compulsores falam sobre quando eu tenho o eu ferido, ou seja, eu primeiro vou nascer autêntico, inteiro. E aí no meu processo adaptativo, né, que é onde eu vou passar por repressões sociais, repressões familiares, isso vai gerar o eu ferido. Então, do eu autêntico, do eu verdadeiro, eu vou pro eu ferido. Esse eu ferido é exatamente o que desenvolve a fantasia, né, de que eu não sou bom o suficiente, tem alguma coisa de errado comigo, porque a gente vai experimentando a nossa humanidade naturalmente e as pessoas vão falando, isso é feio, isso não pode, isso é errado, isso não é coisa de mulher, isso não é coisa de homem, né? A gente vai sendo reprimido em um monte de coisa. E aí isso vai depender muito da sociedade que a gente vive e da referência que a gente tem de pai e mãe. Então isso desenvolve um eu ferido, uma dor, né? Onde a gente fica inseguro com a nossa própria humanidade. E quando a gente tem essa dor, a gente tenta buscar mecanismos, né, de compensação.
já que eu não sou bom o suficiente, ou tem alguma coisa de errado comigo, eu vou buscar uma forma de compensar. E entre os compulsores, que é o quê? São atitudes compulsivas, que eu só sei agir daquela forma porque eu entendi que é uma forma de eu compensar, né, a minha baixa de valor. Então, dois possíveis compulsores muito comuns, né, para as pessoas que são persecutórias, o seja forte, ou seja, eu tenho que dar conta de tudo, né? Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo, né? Porque são pessoas que têm muita insegurança, por ter o não confie, tem muita dificuldade de pedir ajuda, tem muita dificuldade de mostrar a sua fragilidade, porque eles sentem que a sua fragilidade, que é, por exemplo, eu não dou conta, é uma coisa quase que impossível para um perseguidor. Ele tem que dar conta de tudo, porque o não dar conta é ser fraco para ele, né? É uma expressão de fraqueza. Então, tem o compulsor do seja forte, tem que dar conta de tudo para compensar, né, isso, e tem que ser perfeito. Então, são pessoas que vão ter uma tendência de sempre procurar um defeito, né? Então, é muito comum, às vezes, a pessoa recebe ali um relatório que tá incrível, e aí a pessoa fala, mas tá faltando uma vírgula. Em vez de elogiar, e fala, nossa, tá ótimo e tal. Não, tá bom, mas tá faltando uma vírgula aqui, você viu? É esse tipo de comentário que o perseguidor vai fazer, porque ele tem um compromisso em olhar para o defeito, para a dificuldade, né? O elogio, né? A leveza, a empatia, são ameaças, deixa ele fraco, né? Que na verdade deixa vulnerável, mas ele entende como uma fraqueza. Então ele continua na defensiva impenetrável, tá? Então são pessoas tóxicas, né? Para si e para o outro, que vão acabar tornando ambientes, né, difíceis de conviver. As pessoas que ficam em volta de uma pessoa persecutória são pessoas que vão se sentir extremamente inseguras, porque sentem que a todo momento vão levar uma patada, a todo momento vão ser desqualificados, a todo momento vão ser rejeitados, né? Então, gera-se um ambiente bem tenso, né, em volta das pessoas que são persecutórias. E essas são pessoas que têm orgulho, né? Porque se sentem, vamos dizer assim, com valor na sua independência, né? Então, eu tenho que ser forte, perfeito. Tenho orgulho da sua praticidade, porque são pessoas que só valorizam a praticidade, têm dificuldade de entrar em contato com as suas necessidades, com as suas emoções. Porque assim, gente, as nossas emoções geram necessidades. E se eu tenho que ser forte o tempo todo e tenho que ser perfeito e não posso precisar de ninguém, eu não posso entrar em contato com as minhas necessidades. Então, eu não posso sentir tristeza, não posso sentir medo, não posso sentir até alegria, porque muitas pessoas podem sentir isso como fraqueza, né? Eu tenho que estar o tempo todo na defensiva. Nossa, o quanto isso é cansativo, né? O quanto é cansativo e o quanto é uma dor, né? Porque você vai pra vida, tá o tempo todo só se defendendo, né? Sempre com o sentimento de que as pessoas vão te atacar e aí você acaba sendo a pessoa que ataca para se proteger, tá? Então, é muito sofrido, né? Esse lugar adaptado. Então, a fantasia emocional, né? Que eu anotei aqui. Só serei respeitado se agredir, né? Se for duro. Então, toda vez que ele se sente ameaçado, são pessoas que vão ser agressivas, violentas e duras. Leveza, acolhimento, empatia é fraqueza. Sentir, né, é fraqueza. Então, são pessoas que têm uma tendência a ser mais racionais e mais duras nos processos e nos vínculos, consigo e com o outro. Então, muitas vezes, o processo terapêutico de uma pessoa que é persecutória, gente, é ele desenvolver autoempatia consigo. É perceber que ele merece ser cuidado, que tudo bem não dar conta de tudo, que o valor dele não depende disso. É entender que existem pessoas saudáveis e pessoas boas no mundo e que ele pode usufruir disso, né? Porque é muito difícil ser uma pessoa que tá o tempo todo na defensiva e é muito difícil também conviver com uma pessoa que tá o tempo todo na defensiva, né? Então essa é uma estratégia que vem da dor e que gera dor, né? As duas coisas. Outra fantasia emocional. Só sou bom porque me esforço sem limites. Então, assim, isso mostra o tamanho da baixa autoestima, né? De uma pessoa que é persecutória, tá? Porque as pessoas que olham de fora acham, nossa, essa pessoa é extremamente
tem uma ótima autoestima, né? Como essa pessoa dá conta de tudo, sabe de tudo, super se acha. Não, gente, o que tá por trás disso é uma insegurança, né? Eu já falei isso em algumas lives, mas uma pessoa segura, ela tem facilidade, né? Uma pessoa que tem autoconfiança, que tem autoestima, ela tem facilidade de lidar com seus defeitos, né? De perceber os seus defeitos, de perceber o defeito do outro. Isso, na verdade, é uma reação, não é força. É uma reação, né? De uma dor. Então, as pessoas os perseguidores, né? Eles têm essa tendência a viver sem limite, assim. Então, são pessoas que às vezes vão ser muito compulsivas do trabalho, né? Ficam muito numa coisa mais prática da vida e menos emocional. Então, vão ser pessoas que vão ter uma tendência a viver mais pro trabalho, por exemplo, do que para as relações, né? Vai ser uma pessoa que vai ter mais dificuldade com vínculo e mais facilidade com as coisas práticas da vida, tá bom? É onde ele se sente talvez mais seguro, né? E aí os possíveis motivos, né, gente? De novo, independente do motivo, essa é uma expressão de dor, né? Você viver na defensiva fala sobre um medo, uma ameaça constante. Então, esse é um processo de dor. E aí os possíveis motivos, referências, pessoas que tiveram pai e mãe extremamente persecutórios e críticos, né? Geralmente acontece muito, né? Ou do pai ou da mãe ser crítico e o outro ser submisso, né? E aí vão ter filhos que vão repetir o submisso e vão ter filhos que vão repetir o perseguidor, né? A complementação, né? Exatamente isso. Então, eu tenho uma mãe crítica, por exemplo, persecutória, eu posso me tornar uma mulher persecutória ou eu posso me tornar complementar a ela e ficar como vítima na vida, né? Feridas, né? Então, as dores, às vezes de serem desqualificados, né? Às vezes de não receberem atenção, amor, né? Então, por a própria carência, a própria falta, né, gente, gera muita dor. E isso pode gerar, então, uma ameaça. Não quero mais sentir essa dor. E qual a melhor forma? Não me envolver mais, não me vincular mais. São pessoas que vão ter família, vão ter, né, podem ter família, podem ter amigos, mas não se envolvem de verdade, né? São pessoas que acabam se distanciando, gerando distância do outro, né? Ou seja, às vezes tem conversas mais superficiais, né? Porque ninguém se sente convidado, né, pra entrar numa coisa mais profunda e falar mais e mostrar mais da sua vulnerabilidade pra alguém que tá sempre só massacrando e criticando, e muito menos ele, né? Porque ele sente isso como uma fraqueza, ele não faria isso, né? Ele se sente muito ameaçado em mostrar a humanidade dele, né? Então, os motivos, né, gente, são carências, feridas, repressões, tá bom? São dores, né? A carência das pessoas que têm essa estrutura é uma carência de aceitação. Então, é exatamente uma carência da aceitação da sua própria humanidade, né? Provavelmente porque foram desqualificados nisso, né? E aí agora fica tentando fugir da sua humanidade, né? Tentando ser perfeitos e fortes, o que nós nunca seremos, né? Nós não somos só bons, né? Nem só ruins, nós somos amplos, né? Nós somos humanos. Então, por isso se torna uma coisa tão enrijecida, né? Porque ele tem que estar o tempo todo se distanciando da humanidade dele, por isso se torna uma pessoa amargurada, rígida e crítica e dura na vida, né? Quais são as perdas, gente? São muitas as perdas, né? A perda tá no afeto. Então, são pessoas que, né, como eu falei, não viveram afeto e vão continuar sem afeto. Não conseguem se amar e não conseguem receber amor do outro porque estão sempre distanciando, né? Estão sempre na defensiva. São pessoas que vão ter dificuldade do próprio vínculo, da troca, né? Então, como é bom a gente poder ter alguém pra gente contar, pra dar suporte pra gente. São pessoas que têm que dar conta sozinho, porque eles se sentem extremamente ameaçados, né, em buscar suporte. Eles não conseguem, na verdade, nem admitir que eles precisam e de que eles merecem, né? Mais do que precisar, é merecer suporte e apoio na vida, né? A gente merece, a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Então, são pessoas que vão ficar sem vínculo, são pessoas que não vão ter satisfação na vida, já que elas estão o tempo todo conectadas, né, e focadas nos defeitos, nos problemas, nas dificuldades, né? Então,
Ela não consegue qualificar o benefício de alguém ter feito lá uma ajuda para ela. Ela não consegue receber aquilo com bom grado, porque isso faria ela sentir, né? E faz ela ficar vulnerável. Então ela vai falar, não ficou bom não, nossa, o jeito que você faz é péssimo. Então são pessoas que nunca vão se sentir satisfeitas e logo também perdem a parte do prazer. Não vai ter muito prazer na vida, né? Vai estar mais comprometida com a reclamação e com o problema do que com o prazer, com a leveza. São pessoas que não vão conseguir viver a leveza da vida, né? Imagina se, mesmo não tendo motivo, são pessoas que já estão arranjando problemas. Imagina quando a gente está vivendo realmente uma crise e um problema, né? Aí são pessoas que vão ter dificuldade com a própria leveza. Outras perdas, né? A própria ajuda, né? Então são pessoas que vão ficar muito solitárias na vida, tá? E o desafio, né, gente? Aí entra o desafio, que eu acho que é uma das partes mais importantes, né, da gente acolher e cuidar, que é o desafio de um sobrevivente, porque essa é uma estrutura sobrevivente, né? Não é uma estrutura autêntica, saudável, que se sente confiante, positivo na vida, de que sente que merece coisas boas. É uma reação, né? Então é uma sobrevivência, né? Quais são os desafios, né, gente? É ressignificar, é entender que hoje ela ainda fica reproduzindo aquela dor do passado. E que aquelas pessoas que podem ter sido os agressores dele, hoje ainda tem poder na sua vida, quando mantém eles, né, reativos a tudo e a todos, né? Então, entender que a generalização, né, dessa ameaça, ou seja, de pegar aqueles agressores e generalizar para o resto do mundo e se tornar pessoas sempre reativas, né, e distantes, é injusto com eles próprios. É injusto consigo, né? Então, essa é uma coisa que eu sempre falo muito com os meus clientes que têm essa estrutura. Isso é injusto com você. Então, eu falo sobre você ser muito crítico com o outro, não pelo outro, mas por você. Porque aí você sempre está conectado à amargura, à dureza, à dificuldade. Você nunca consegue absorver, né, o amor que o outro tem para te dar. Você nunca consegue viver a leveza e o afeto que você merece viver. Então, apesar de muitas vezes a gente falar sobre o malefício, né, de que essa estrutura tem na vida do outro, mas veja, a grande perda é da própria pessoa, que fica sozinho, que fica sem amor, que fica reproduzindo a própria ferida. Porque o que fez ele reagir e sobreviver foi a falta de amor, seja pela agressão, seja pela carência, e ele fica reproduzindo isso com ele mesmo. Né? Então, o grande desafio é ressignificar, é acolher a sua criança ferida interna, é entender, né, de que hoje ele pode, enquanto adulto, né, escolher relações saudáveis de amor, onde ele pode voltar a confiar, né, onde ele pode olhar para o lado bom da vida e viver a sua leveza, né, e poder dar justiça, né, justiça àquela criança ferida, para que ela se torne uma criança livre, autêntica, né, gente, que é a nossa essência. Quando eu falo da nossa criança, ela representa a nossa essência humana. E ser uma essência humana livre tem a ver com a gente poder expressar as nossas emoções, as nossas necessidades, né, sem achar que isso é fraqueza, e sim com amor, com o fato da gente merecer, né? Então a gente merece receber ajuda, a gente merece expressar as nossas necessidades, a gente merece viver de forma autêntica, tá? Então esse é um desafio, né? Eu até escrevi aqui, né? Ele entender, né, que a dor antiga dele repercute ainda hoje e que continua a lhe tirar o amor. Né? Então, talvez o maior desafio dessa pessoa seja voltar e se sentir merecedora de amor, né? E voltar a abrir espaço para o amor na sua vida, né? Tirando o poder das pessoas que a feriram, tá? Então, esse é um grande desafio, né, gente? Como eu falei lá no início da live, a intenção de explicar um pouquinho dessas estruturas de sobrevivência é muito a gente conseguir desenvolver empatia pelas nossas estruturas e entender que são estruturas de sofrimento, de reprodução de sofrimento, né? E que hoje, enquanto adultos, nós temos que ter responsabilidade sobre nós, né? Então, se você percebe que você tem uma estrutura perseguidora, tudo bem,
acolha isso no sentido, quando eu falo acolher, muitas pessoas acham que então tudo bem continuar errando. Não, gente, quanto mais eu me aceito, mais eu mudo. Então, acolher tem a ver com, caramba, eu reproduzo isso e perco muito com isso como uma defesa. O que eu vou fazer em relação a isso? Então, a consciência, né, serve para dar pra gente mais instrumentos de mudança. Né? E a gente só tem consciência quando a gente faz isso de forma amorosa. Porque se a gente faz isso de forma crítica e persecutória, a nossa tendência é querer rejeitar a consciência. Por isso que eu sempre falo isso, né? E aí, obviamente, os perseguidores têm uma tendência ainda maior, né, a se perseguirem e ter dificuldade de acolher, né, a sua própria dor, a sua própria dificuldade, né? Afinal, isso seria um ato de fraqueza para eles, tá? A última frase que eu vou ler, né, e eu vou explicar um pouquinho por que eu escolhi ela, é uma frase que tem muito a ver com um livro que se chama, O Jeito Harvard de Ser Feliz, né, que é um livro que eu vou começar a ler agora, mas que eu tava lendo, né, vendo um vídeo, né, e discutindo com uma outra pessoa sobre ele, e que ele parece ser bastante interessante e que fala muito, né, sobre a nossa busca distorcida pela felicidade, né? E o perseguidor, por ter uma repressão pela felicidade, ele acaba buscando de uma forma muito distorcida a felicidade. E essa frase tem a ver com isso, que é: você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso. Por que eu falo que essa é uma frase muito pro perseguidor? Porque como ele não consegue ser feliz, ele tenta compensar isso no sucesso, né? Por isso que eu falei que são muitas pessoas que às vezes até se dão muito bem na vida profissional, né? Mas ainda assim não conseguem se sentir satisfeitas e felizes, porque não é uma questão, né, do sucesso. A felicidade, ela vem antes do sucesso, né? O nome do livro é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então, assim, pelo que eu entendi, é um professor que começou a fazer uma pesquisa e entender que a gente busca a felicidade da forma errada, né? Que a gente busca o sucesso para ser feliz e a gente não entende que, na verdade, é o inverso. De que, na verdade, ser feliz é o que vai gerar sucesso, porque ser feliz, gente, tem a ver com a gente ter um olhar mais positivo, né? Tem a ver com a gente ter uma atitude mais resolutiva na vida, ou seja, em vez da gente ficar tanto no problema, é a gente detectar o problema e gerar uma atitude construtiva, resolutiva sobre ele. Então tem muitas pessoas que têm essa atitude mais resolutiva na vida e são pessoas que se sentem mais felizes. Mas veja, se essa é exatamente a repressão do perseguidor, ele vai ter muita dificuldade com a felicidade, porque a repressão dele é exatamente essa. O que nutre, né, esse escudo nele é exatamente ficar olhando pro defeito e pro ruim. E por isso ele nunca alcança a felicidade. Por mais bem sucedido que ele possa ser profissionalmente, ele nunca alcança a felicidade, né? Então esse é um livro que parece ser muito interessante, né? Tem um vídeo bem legal que depois eu vou estar postando aqui no Instagram, que fala um pouquinho sobre esse livro, mas que fala exatamente sobre a nossa forma errada, né, de buscar satisfação e felicidade. Que na verdade a gente primeiro tem que desenvolver na nossa forma de ser, né, na nossa saúde emocional. Então a nossa saúde emocional, a nossa relação boa com a gente desenvolve uma habilidade de ser criativo, resolutivo e positivo, e isso automaticamente, consequentemente, gera sucesso. Mas que a felicidade, ela tá na gente, né? Tá na nossa forma de agir e de estar na vida e não em algo externo, né? O sucesso, ele vem posteriormente. Então o livro fala um pouco sobre isso, que é uma das grandes dificuldades, né, do perseguidor. Uma das grandes repressões do perseguidor é a felicidade. Ele passa a maior parte do dia dele irritado, a maior parte do dia dele estressado, amargurado, né, com a proibição da felicidade e com a proibição do amor. Essas seriam as duas grandes perdas, tá, gente, do perseguidor, tá bom? Então, eu vou ler aqui um pouquinho, tá, uns 5 comentários antes da gente acabar. A Arena falou: salvo raríssimas exceções, a felicidade no trabalho é uma falácia. A gente, assim, a felicidade, né, fala sobre a nossa vida de uma forma geral, né? Então, quando a gente tá feliz com a gente,
é natural que a gente sinta prazer, satisfação e felicidade em muitas outras coisas. Isso é uma coisa muito comum, né? Às vezes os jovens, né, que estão buscando ali um trabalho, ficam muito ansiosos. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E é uma coisa, assim, que eu percebo muito, né, é que não existe um caminho único pra gente ser feliz, do tipo, aquilo ali que vai me trazer felicidade. Então, eu tenho que achar a carreira certa pra ser feliz. Não, é muito o nosso estado de espírito, né? Nossos instrumentos internos, de como que a gente lida com as coisas. Então, se uma pessoa ela tem uma saúde emocional, ela pode ser feliz na arquitetura, ela pode ser feliz na psicologia, ela pode ser feliz no direito, porque ela vai encontrar naquilo ali uma satisfação pessoal, né? Então, é uma coisa muito comum, né? Da gente projetar que a nossa felicidade vai estar em algo que a gente tem que acertar. O Alex colocou, acho que vivo isso no cotidiano com minha esposa. Tá difícil. Pois é muito difícil viver realmente com pessoas mais persecutórias, né? E acaba realmente gerando um distanciamento no casal, né? Boa noite, por favor, a live sobre o que as ações dizem sobre nós vai para o canal do YouTube, gostaria de ver novamente. Vai sim, hoje, tá? Hoje eu tô postando lá, tá bom, gente? Quem ainda não tem meu YouTube, vê aí no link, tá? No Instagram. O meu YouTube é o mesmo do meu Instagram, Adriana Souza Psi, tá bom? Lá tem todas as lives numa playlist salvas, tá? Espero que vocês gostem. Obrigada, mãe. Estou amando a explicação. Boa noite. Deixa eu ver aqui, eu tinha visto outros comentários. A Branca tá pedindo o meu contato. Branca, fala comigo aqui no direct, tá? Que aí a gente pode trocar o WhatsApp, tá bom? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Da live. Eu sei que a gente tá num momento de muita ansiedade, de muitas questões, né? O Brasil acabou de se tornar o epicentro, né, da pandemia, e eu sei que isso mexe muito, toda essa questão econômica também. E aí uma coisa que eu reforço muito, né, é que a gente precisa se cuidar, tá? Nesse momento, a nossa autoestima, a nossa relação com nós mesmos é o que vai ajudar a gente a passar por essa situação, tá? É o que vai ajudar a gente a ter resiliência, a ter criatividade, a ter positividade, a saber viver as nossas emoções, então não ficar apegado, né, na tristeza, na dor, porque elas fazem parte, né, das nossas emoções autênticas, mas a gente precisa saber vivê-las de uma forma saudável. Tá? Então, muito bom que vocês possam estar investindo aqui no autoconhecimento junto comigo. É muito prazeroso para mim, tá bom? Tá oferecendo isso para vocês. Então, convidem as pessoas, né? Pra gente ter mais gente aqui para fazer as lives. Chamem seus amigos, né? Divulguem nas redes sociais, que me ajuda também muito. Toda terça e quinta, 7h30 eu tô aqui, tá, gente? E mês que vem, mais pro meio, fim do mês, eu vou estar lançando, tá? Que vai ser um intensivão. Então, vai ser um grupo de 15 dias, onde eu vou estar todos os dias lançando reflexões e exercícios para esse grupo específico, tá bom? Então, eu tô fazendo aqui já uma pré-venda, né? Mas depois, nos próximas lives, eu vou estar postando vídeos também falando um pouquinho, porque eu sinto que assim, esse exercício do autocuidado, né, gente, é algo muito reprimido. Então, eu penso que talvez um grupo onde as pessoas estejam comprometidas a todos os dias fazer algum tipo de exercício, algum tipo de reflexão, ajude muito, né, como um início, né, um suporte, um início da gente começar esse processo de se cuidar mais, tá bom? Então, um beijo pra todo mundo. Arena, eu vi que você falou, né, que chegou um pouquinho mais tarde. Vai estar lá gravada, tá? A live. Eu vou postar, devo estar postando no sábado. Hoje eu vou estar postando a de terça, tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo. Bom fim de semana. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado bastante, que tenha ajudado vocês. Até a próxima.